Pessoal, Que eu acho que nós já ótimo. podemos começar, podemos? Podemos Já começar, são presidente. 4:01, Isso. Tarde, boa acabou tarde, chegando a chegando por Rosa, boa aqui. tarde. Então Oi, vamos Raquel, boa começar. Raquel. tarde. Oi, Oi, Rosa. oi, amigos. Olá, olá. Já estou Bom, a postos Olá por aqui. para todos. então vamos lá. Já que chegou a Raquel Naveira, que mora em Campo Grande, vou saudar a Raquel Naveira em nome de todos presentes, tá? E eu queria também salientar aqui que nós vamos ter. Eu pedia que todos desligassem o microfone, por favor. Tem que É, desligar o e microfone. aí depois, quando É só apertar aqui, ok. for o momento, ligassem. Eu queria também saudar aqui com muito carinho o nosso Pacelli, está em todas as reuniões, ele é membro correspondente, que há um ano atrás tomou posse aqui na nossa querida academia, e também queria saudar de modo muito fraterno dois colegas que já se inscreveram para concorrer a uma vaga aqui na Academia de Cristã de Letras. Um deles é o nosso Flávio Quilt, que mora em Campinas, já frequentou algumas vezes nossas reuniões, e o outro é o nosso colega, inclusive de especialidade, Antônio Carlos Lima Pompeu, que é daqui de São Paulo, e ambos são também da Academia de Medicina de São Paulo. Bom, a nossa pauta hoje é uma posse de um membro correspondente do Amazonas, e logo em seguida a palestra da nossa querida confreira Rosa Maria Custódio. Então eu peço que a nossa Juarez, que ficou de ler a oração inicial de São Francisco, por gentileza o faça. Ative o microfone, Juarez. Está ativado? Estão me ouvindo? Então, Ótimo. Então, boa tarde a todos. Oração da paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou rapidamente aqui fazer uma reflexão, como sempre, né? É o nosso minuto, que eu intitulei Minuto Acadêmico, e eu queria trazer aqui uma frase de um poeta, de um romancista, um memorialista português, chamado Raul Germano Brandão, apenas para reflexão. Ele disse assim o seguinte: é singular a inconsciência com que o homem trata as coisas mais profundas da vida e a gravidade com que discute as que são apenas aparências vãs. Essa frase realmente parece ser bem atual, né? E reflete muitas vezes o nosso cotidiano. A gente às vezes dá valores para as coisas que não têm tanto valor ou nenhum valor, e as coisas que realmente são importantes, a gente muitas vezes não dá o valor devido. Bom, com essas reflexões, vamos passar agora, então, a nossa posse do nosso membro correspondente. O Ivani me passou uma mensagem já há um tempo atrás. Para aqueles que não sabem, o Ivani é o nosso empossando membro correspondente do Amazonas. Ele mora numa região que dista mais ou menos 1h30 a 2 de barco de Manaus. Ele mora no interior do Amazonas, de modo que ele me disse que nem sempre a internet dele é boa. Então, vocês reparem, quem está em computador, que às vezes a tela aparece a imagem dele, às vezes não aparece, mas
todos nós compreendemos essa dificuldade técnica que nós mesmos aqui no centro temos vez por outra. Então, eu vou passar a palavra à nossa confreira Franz Azevedo, nossa secretária, que faça uma breve súmula do currículo do nosso novel acadêmico correspondente. Boa tarde a todos. É com subida honra que, de acordo com o artigo 9º, letra D, toma posse hoje, agora, nesse exato momento, o nosso estimado Ivani James Ferreira Regis, do estado longínquo do Amazonas, estado tão importante para o Brasil e para o mundo, obviamente. O nosso Ivani James Ferreira Regis é brasileiro, casado, professor, escritor, ensaísta, poeta, cronista, contista, graduado pela Universidade Paulista Unip em licenciatura em filosofia e seminarista do Seminário Presbiteriano da Amazônia. Editou diversas obras, entre estas se destacam Entre Luzes, Letras e Escuridão e Carta sobre a Constância Cristã. Descende de uma família inteiramente cristã. Seu tio, Dom Gutenberg Freire Regis, bispo emérito da prelazia de Coari, ou Coari, é uma figura muito importante em sua vida. Faz parte de diversas entidades culturais, destacando-se a União Brasileira dos Escritores, a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a Câmara Brasileira do Livro, a Sociedade Brasileira de Estudos do 800, da Associação dos Escritores do Amazonas e a Academia de Letras, Ciências e Culturas também do Amazonas. Seu currículo é extenso, mas o nosso tempo é exíguo. Ele também é pesquisador teológico e escreve artigos para diversas revistas e jornais, com destaque para a sua cidade de Anamã, no interior do Amazonas. Eu findo essa breve currículo, porém denso currículo, com um de seus belíssimos poemas, Asas de Ícaro. O silêncio aprisiona as palavras. No prado das minhas lembranças, voam os espíritos, trazendo consigo o amor. Dos lábios da saudade emana doçura. Nas cinzas da alma encontra-se dor. Se, pois, muito bem-vindo, nosso estimado Ivani Regis Ferreira, ou Ivani James Ferreira Regis. Muito obrigado mesmo. Ivani, com você, então, a palavra para que você faça as suas considerações, por favor. Senhor presidente, senhores acadêmicos, hoje é um dia luminoso em minha vida. Ser empossado como membro correspondente da Academia Cristã de Letras, minha gratidão à respeitabilíssima diretoria executiva, que por sua generosidade me elegeram neste dia, me confere mais do que um simples título, mas um símbolo de orgulho e de amor. Sinto-me honrado em juntar-me aos membros dessa instituição que, ao longo de 56 anos, vem se consolidando como uma das mais destacadas, um dos mais firmes baluartes da cultura brasileira. É inegável o alumbramento que eu me encontro, pela feliz circunstância e a consciência que hoje tomo parte nessa irmandade de pessoas tão importantes. E nós sentimos que esse vínculo que excede
toda a razão humana, de tal modo que não posso deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer algumas pessoas, como a minha esposa, que sempre me ajuda, me auxilia, a prezados amigos, como o doutor Sérgio Reateg, o meu querido Juan Bastos, dentre outros. E muito obrigado às senhoras, aos senhores, ao presidente dessa instituição, Hélio, muito obrigado. Ivani, seja muito bem-vindo à Academia Cristã de Letras. Você, pela sua juventude, vai testemunhar muito futuro pela frente da nossa entidade. E gostaríamos, uma vez mais, de que você fizesse aquilo que eu lhe falei nas nossas trocas de mensagens diversas. Que você venha somar com a Academia Cristã de Letras, e nós temos aqui um exemplo tão bonito que eu não posso deixar de citar, que é o nosso querido Pacelli Zaller, que há um ano atrás ele se tornou membro correspondente também, ele é de Brasília, que está aqui presente, e ele nunca deixou de participar das reuniões. Então, que você cada vez mais se integrem com esse sodalício, que para mim também é caríssimo, porque é o único que eu participo que tem explicitamente o nome que para mim é muito caro, e se chama Cristão. Esse nome para mim é muito caro, fez parte da minha vida desde a minha infância. Então, que você seja muito bem-vindo e contribua com esse sodalício na medida do que você pode. Em breve, eu estarei enviando para você, pelo correio, o certificado de posse de membro correspondente da Academia Cristã de Letras, assim como alguns outros materiais pertinentes ao nosso sodalício. Bom, a nossa posse, obviamente, é uma posse singela, né, mas tocante e marcante para o nosso empossado e para todos nós também, que conhecemos e valorizamos o Ivani. Bom, vamos passar então agora a palavra à nossa tertúlia propriamente dita, né? Para aqueles que não conhecem, a nossa querida Rosa Maria Custódio, nossa confreira, ela ocupa a cadeira 31, né, Rosa? Ou 30? 30. Eu agora me confundi aqui com a minha letra. 31, né? Cadeira 30. Cadeira 30. É a segunda ocupante da cadeira 30, e ela ingressou na nossa academia em 18 de setembro de 2008. A Rosa já proferiu algumas apresentações aqui, mas para aqueles que não a conhecem, a Rosa tem se destacado como jornalista, como biógrafa, como memorialista, e é uma das pessoas também muito assíduas nas reuniões da diretoria e nas reuniões das tertúlias. Rosa, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, gratidão por você estar contribuindo com a Academia Cristã de Letras em todos os sentidos, com a sua presença, com as suas palestras e com o seu trabalho. Então, com você a palavra, a Rosa vai discursar como sempre, e após o término da fala da Rosa, nós abriremos para que todos possam fazer comentários e obviamente, perguntas, se for o caso. Então, por gentileza, Rosa. Muito obrigada por suas palavras sempre gentis, caríssimo presidente Hélio Belliomini. Boa tarde, queridos amigos e amigas, confrades e confreiras. É um prazer estar com vocês para apresentar-lhes a prosa e a poética de Hugo Belk Júnior e de Rodrigues de Abreu, respectivamente o fundador e o patrono da cadeira número 30 da Academia Cristã de Letras. Inicialmente, dou as boas-vindas ao professor Ivani James Ferreira Regis, natural do Amazonas, novo membro correspondente da Academia Cristã de Letras. Em sua homenagem, eu estou usando a medalha da Academia Cristã de Letras
E estou... Seja muito bem-vindo, professor Ivani James, à ACL, que o acolhe de braços abertos. Eu vou share screen, né, presidente? Como é que... Aqui está dizendo que eu não estou habilitada para participar? É você que me habilita? Ixi, estou sem som. É o Hélio que está sem som. Desculpa, eu desliguei meu som, mas você já está habilitada, Rosa. Pode. Que bom, que bom. Sem a habilitação, eu não conseguiria. Onde é que eu vou me encontrar aqui? Que é a primeira vez que eu faço isso, desculpem. Você vai embaixo em compartilhar. Compartilhar, share. Isso. Aí você escolhe. Já está aqui. E já vou abrindo. Você é melhor que nós, Rosa. Parabéns. Imagina. Então, estamos vendo já. ok, vamos passar. Então, aqui está o nosso acadêmico, fundador da cadeira número 30 da Academia Cristã de Letras, o Dr. Hugo Biolch Júnior, que é o grande personagem dessa tertúlia. Agradeço imensamente à senhora Sônia Palma Biolch, sua esposa, que deveria se encontrar aqui entre nós, que gentilmente nos cedeu as fotos de Dr. Hugo e seus familiares, fotos que apresentarei aos senhores e senhoras ao longo dessa exposição. Hugo Biolch Júnior nasceu no dia 6 de maio de 1928, no município de Cedral, em São Paulo. Seguiu a carreira de seu pai, cursou medicina e formou-se em ginecologia e obstetrícia. Depois especializou-se em cirurgia geral e participou de inúmeras atividades acadêmicas, didáticas e científicas. Foi membro de sociedades médicas e de entidades culturais, entre elas a Academia de Medicina de São Paulo, a Academia Cristã de Letras, a Associação Brasileira de Médicos Escritores e a Associação Paulista de Imprensa. Estão todos me ouvindo? Estamos, sim, pode falar. Ok. Então, prosseguindo. Desculpa, eu estou aqui com um mouse, que é mais fácil de usar. Hugo Biolch Júnior, além de destacar-se em sua profissão, destacou-se como palestrante e orador nas várias entidades culturais e associações das quais participou. Por sua atuação e trabalhos realizados, recebeu inúmeras homenagens, distinções, medalhas, prêmios literários. Hugo Biolch Júnior entrou para a vida pública em 1996 como candidato a vice-prefeito no município de Ibirá, depois de morar por muitas décadas na capital paulista. Em 2004, elegeu-se vereador ibiraense, sendo o mais votado na história do município. Nas palavras de sua filha Mônica, por vocação e coerência com sua ideologia de fé e de vida, destacou-se por seus trabalhos voluntários em atendimento médico gratuito. Em Ibirá, atendeu a população carente desde 1973 até o seu último ano de vida. Faleceu em 15 de novembro de 2007, aos 79 anos. Hugo Biolch Júnior, ao lado de sua dedicada esposa, Sônia Palma Biolch, construiu uma linda família. O casal teve 7 filhos: João Batista, Mônica, Mirta, Maila, João Antônio, Melissa, João Paulo e João Luiz, que lhes deram muitas alegrias e muitos netos. Hugo Biolch Júnior e Sônia Palma Biolch viveram juntos com muito amor e companheirismo durante 42 anos,
E depois do sofrimento e do luto pela morte do esposo, Sônia Palma Beolk encontrou um novo ânimo em sua vida. Ela ingressou na política e está dando continuação ao trabalho de seu querido marido. Assim, os sonhos do acadêmico Hugo Beolk Jr. continuam vivos para sua família, a quem também dedicamos esta singela homenagem da Academia Cristã de Letras. De seu discurso de posse na ACL, extraímos 2 pequenos textos, um dirigido a São Francisco de Assis, patrono da Academia, e outro aos acadêmicos que o recepcionaram. São Francisco de Assis, és o patrono da nossa Academia, das inúmeras glórias deste cenáculo, refúgio tua, humilde e grandiosa. És o santo dos poetas e o poeta dos santos. Pertences a todo o tempo e és do mundo inteiro, andando em nossas ruas, subindo e descendo ladeiras, dos pobres de todos nós. Dante eternizou-te nos versos do Paraíso. Nascestes na Idade Média, mas também ontem, no Bexiga, ou pelos lados da Ponte Pequena e Largo da Concórdia. Por isso, não fazes diferença entre o astronauta que voeja o cosmos do simples maquinista aposentado dos trenzinhos da Cantareira. São Francisco, revelastes a alma infantil nas coisas de Deus. Rodrigues, eu fico emocionada quando leio essa frase. Rodrigues de Abreu foi como tu ensinaste, simples, humilde e bom. Senhores acadêmicos, fizestes hoje ranger os gloriosos gonzos das vossas portas para que eu entrasse no vosso jardim de academo. É um privilégio honroso e minha alma aqui entra de joelhos, repetindo as mesmas palavras que João Ribeiro pronunciou em 1898 ao entrar para a Academia Brasileira de Letras. Entro para o vosso seio, para enriquecer-me dos vossos tesouros, para apropriar-me da emanação da vossa sabedoria, para respirar essa atmosfera que eu, de longe e de fora, sentia, como se sente à porta das igrejas o hálito das flores. Aceitai a minha emoção e colhei das minhas mãos todas as flores que busquei nos barrancos e nos agrestes. O cenáculo das letras é, com efeito, o teatro das maiores prerrogativas e excelências do espírito humano, disse Francisco de Castro. Vamos a algumas poesias selecionadas. Lição de anatomia. Aprendi em anatomia como é lindo o coração. Trabalha em dura porfia, com enorme valentia, mas morrendo de emoção. Não possui cordas vocais, das quais não tem precisão, nem regras gramaticais, desconhecendo as vogais. Fala e grita, coração. Nostalgia. Agora eu avancei muito aqui. Nostalgia. É uma tarde quente que morre lentamente no meu bairro esquecido da cidade. O sol se envolve vagarosamente num manto de langor e de saudade. Ouço conversas, risos de crianças, muita alegria, muita agitação, folhagens verdes que parecem tranças, perfume de alecrim, manjericão. Alguém cantarolando uma cantiga lembra o primeiro amor já tão distante, mas que até hoje o coração castiga. Um sino ao longe, manso a badalar, apita um trem, e agora, neste instante, no soneto, a vontade de chorar.
Gente, eu sou chorona quando eu leio algumas poesias. Agora, essa poesia se chama Blasfêmia. E é um tanto triste, mas é uma poesia de muito significado. Um caso grave, esgotam-se os recursos, essas chuvas de angústia que não param, timidamente aceito esses transcursos que se prolongam e a madrugada varam. Maleta aberta, ampolas já vazias, mãe de família, casa de favela, a palidez, extremidades frias. Eu não resisto, abro uma janela, procuro o corcovado lá distante, neste evangélico final do instante, em que uma pobre vida chega ao fim. Cobre de bênçãos toda uma cidade, do seu olhar a graça da bondade, mas o Cristo do Corcovado está de braços cruzados para mim. Acrescentei aí, só quis localizar, porque aqueles que, de repente, não moraram no Rio de Janeiro, não podiam não associar que fosse o que ele estava dizendo, né? Então, chegamos a este momento em que, rapidamente, dei as vistas à prosa e à poesia do nosso fundador, em função do pouco tempo que temos. Foi durante o curso secundário em Campinas, nas aulas de seu professor de português, Hildebrando Siqueira, que o jovem Hugo Bioch Júnior conheceu o poeta Rodrigues de Abreu, ou melhor, conheceu as poesias de Rodrigues de Abreu. Hugo Bioch Júnior escolheu Rodrigues de Abreu para ser o patrono da cadeira número 30 da ACL. É uma repetição, mas eu estou querendo repetir. E estamos aqui diante de uma foto, que é capa de um livro, de Rodrigues de Abreu, patrono da cadeira número 30, Academia Cristã de Letras, do qual falaremos a seguir. Como ele é um poeta quase desconhecido para a grande maioria do público, eu carreguei um pouquinho na biografia, espero que vocês gostem. Benedito Luiz Rodrigues de Abreu nasceu em 27 de setembro de 1897, na região oeste de Capivari, em São Paulo. Seus pais, Narciso Rodrigues de Abreu e Leonor Ribeiro da Silva, trabalhavam como sitiantes em plantações de café. Dos 6 filhos do casal, apenas 3 sobreviveram: Benedito, Anésia e Agatângelo. Em 1904, a família mudou-se para Recreio, perto de Piracicaba, onde o menino, que se tornaria poeta, aprendeu a ler em escola de sítio. Ele cursou o primário no externato Sagrado Coração de Jesus, em Piracicaba. No final de 1909, a família mudou-se para São Paulo, onde ele passou a estudar em um grupo escolar no Brás, bairro em que moraram por algum tempo. Depois, a família se mudou para Vila Buarque, onde o adolescente começou a trabalhar como entregador de remédios e lavador de frascos de vidro. Graças à interferência de uma cliente da farmácia, chamada Maria Rosa, o adolescente mudou o curso de sua história. Ganhou uma vaga como aluno interno do Liceu Coração de Jesus, onde aprenderia um ofício. Em 1912, o jovem Benedito Luiz Rodrigues de Abreu foi enviado para a Escola Agrícola Coronel Vicente, em Lorena. E os padres salesianos viram nele a vocação eclesiástica e o enviaram para o seminário da congregação em Cachoeira do Campo, Minas Gerais.
A adaptação à nova vida não foi fácil. Apesar da dura rotina e austera disciplina, além dos ensinamentos religiosos, ele teve acesso à literatura, aos livros e às poesias. Foi assim que o jovem humilde conheceu as obras de autores consagrados, aprendeu métrica, desenvolveu a arte da oratória, entregou seu coração às musas e descobriu que não tinha vocação eclesiástica. Em 1916, aos 19 anos, o jovem deixou o seminário e voltou para São Paulo. Aqui tem um erro, peço que me... não, está certo, tem um erro. Em essa história de tempo, né? 1917. Em 1917, para se sustentar e ajudar sua família, que vivia em situações precárias, ele passou a trabalhar como professor de português no mesmo liceu onde havia estudado. Em maio de 1918, a família voltou para Capivari. Em Capivari, o jovem poeta foi bem acolhido. Vinha da capital com estudo e espírito aberto para o trabalho e para viver novas experiências. Tudo isso lhe rendeu prestígio. Nesse clima, ganhou novas energias e se destacou na vida social e cultural do pequeno município. Aos 21 anos, em plena mocidade, seus contemporâneos conheceram o alcance de sua poesia e o vigor de sua oratória. Durante os anos que se seguiram, participou ativamente das festividades literárias, quermesses beneficentes, comícios e outras apresentações públicas. Também passou a frequentar a redação dos jornais da cidade, o Município e Gazeta de Capivari, onde publicava suas poesias e textos em prosa. Em 1918, foi um ano de 1918, desculpem, pessoal, eu estou um pouquinho acelerada, mas é em função do nosso tempo e espero que vocês estejam gostando da apresentação. Em 1918, foi um ano de conquistas e reconhecimento social e cultural, mas também foi um ano de dificuldades emocionais e materiais para o poeta e sua família. A mãe faleceu aos 44 anos. O pai, Narciso, e seus irmãos mais jovens, Anésia e Agatângelo, viviam em situação de pobreza. Em Capivari, o jovem poeta foi bem acolhido. Não, perdão, é aqui. Graças à intervenção de um amigo, Benedito Luiz Rodrigues de Abreu conseguiu emprego na Caixa de Crédito Agrícola de Capivari, mas o salário mal dava para seu sustento. Em janeiro de 1919, o jornal O Município publicou 8 sonetos com o título Minha Mãe. Eu pensei em escolher alguns, mas preferi seguir avante, porque nós temos mais poesias aqui e a seleção é bem difícil. Em junho de 1919, o poeta publicou seu livro de poesias Noturnos, dedicado ao amigo Pompílio Rafael Flores. Foi impresso nas oficinas da Gazeta de Piracicaba e assinado como Benedito Abreu. Seu livro continha 16 poesias numeradas e sem título, que falam de tristeza, dor, frio e vento, rimando com lamento. Na sua singela apresentação, o poeta escreve: muitos homens que vivem na opulência dirão, lendo os meus versos, nada valem, as angústias, melhor é que se calem. Mas todos os que vivem na indigência dirão, segue, abençoado, quem as nossas dores interpretou e todos os clamores. Deste livro, selecionei o soneto 5º, onde ele fala do trabalho. Trabalho
mais nas noites frias, para ver se esqueço a tristeza que é mais funda, e para ver se o esforço me redunda numa alegria cobiçada e clara. Busco entre todas uma ideia rara, alheia à minha dor, rara e profunda, sem uma alma em torturas moribunda e um coração chorando em ânsia amara. Trabalho, esqueço tudo. Vejo quando trabalho que minha alma é serenada e que meu coração está cantando. Mas, contemplando após a obra acabada, vejo no verso um coração chorando. Vejo no verso uma alma atormentada. A publicação de Noturnos propiciou o início da amizade entre o jovem poeta e o consagrado jornalista e folclorista Amadeu Amaral, autor de Lâmpada Antiga, nascido em Capivari e residente em São Paulo. Sob a influência do jornalista, alguns jornais da capital publicaram poesias suas, a partir das quais o poeta passou a assinar como Rodrigues de Abreu. Foi assim que seu nome circulou entre alguns dos intelectuais do mundo literário paulistano. Em 1921, ele rebatera as críticas de Menotti Delpitia feitas ao seu amigo Amadeu na Folha da Noite. E 2 meses antes da Semana de Arte Moderna, quando ainda trabalhava na revista Cigarra, que só acolhia poetas da moda antiga, ele escreveu: raramente hoje se encontra um poeta. Os que por aí andam com esse nome geralmente são fazedores de frases sonoras, sem pensamento, procurando o escândalo, num cabotinismo irritante que chega à desfaçatez. Foi uma crítica que chegou aos ouvidos do pessoal de São Paulo. Menotti Delpitia, Guilherme de Almeida, Plínio Salgado, Paulo Setúbal, Cassiano Ricardo, Honório de Silos, Mário de Andrade e outros eram os nomes dos intelectuais que, em 1922, revolucionariam as letras na Semana de Arte Moderna. Na vida literária, como a maioria dos poetas de sua geração, Rodrigues de Abreu venerava Olavo Bilac e outros parnasianos, também cultuados por seu amigo Amadeu Amaral. Depois vieram os simbolistas. Em outubro de 1921, com a liquidação da Caixa de Crédito Agrícola, o poeta, aos 24 anos, sem trabalho e sem salário, voltou para São Paulo em busca de novas oportunidades. Em sua bagagem levava frágeis sonhos de fortuna e glória. Em São Paulo, contou com a ajuda de Amadeu Amaral, membro da Academia Paulista de Letras, que o acolheu em sua casa e o admitiu na agência telegráfica, novo empreendimento que, infelizmente, não deu certo. Depois, recomendado por Amadeu Amaral, conseguiu trabalho na redação da revista Cigarra. O novo ambiente lhe permitiria fazer novas amizades e conviver com jornalistas e poetas, mas ali não permaneceu por muito tempo. O clima úmido e frio da capital paulista, a estranheza da cidade grande e a saudade dos familiares e amigos, e principalmente de Aracido Prado Valente, sua namorada secreta, pois a família da jovem não concordava com o namoro, estavam entre as razões que o fizeram voltar para Capivari na véspera do Natal. Em Capivari, Rodrigues de Abreu iniciou 1992 com novas atividades. Conseguiu trabalho na Casa Comercial de Rosário Capósoli, em sociedade com o professor Getro Vaz de Toledo, abriu o externato Amadeu Amaral, oferecendo cursos primário, médio e secundário,
e também oferecia cursos preparatórios para escolas normais, farmácia, odontologia e comércio. Era um projeto arrojado, mas infelizmente o empreendimento não deu certo. Ele também se viu envolvido na campanha eleitoral que agitou a cidade naquele ano, tendo seu amigo e mestre Amadeu Amaral como candidato da oposição a uma vaga de deputado no Congresso Paulista. Orador, poeta e amigo dedicado, Rodrigues de Abreu participou ativa e intransigentemente na campanha de Amadeu Amaral, que saiu derrotado na contagem dos votos. As eleições terminaram com fortes indícios de fraude e o poeta, sensível e temperamental, sentiu-se desgastado com as reações de seus adversários políticos e nos embates perdeu, inclusive, o emprego. Seguiu-se uma fase de grande desânimo na mesma medida em que Capivari entrava em depressão nos negócios agrícolas e comerciais, com repercussões negativas no custo de vida. Em meados de 1922, aos 25 anos, influenciado pelo médico Francisco de Magalhães Viotti, o poeta começou a ler os modernistas. Entre outros, leu o artigo que Mário de Andrade publicara sob o título Os Mestres do Passado, um estudo sobre Olavo Bilac, Raimundo Correia, Francisca Júlia e Vicente de Carvalho. Por fim, Rodrigues de Abreu aderiu ao movimento modernista. Dizem que nessa fase, Rodrigues de Abreu tentou recolher e destruir os exemplares de seu livro Noturnos, publicado em 1919. Nas anotações que fez para sua palestra sobre o modernismo, ele escreveu: "E o tumulto modernista saltou a minha muralha chinesa, feita de quietude e ignorância, que me olhava em Capivari." Com a ajuda de Celso Epaminondas de Almeida, Rodrigues de Abreu se estabeleceu na cidade de Bauru, onde conseguiu trabalho no Ofício Geral de Hipotecas e Anexos. O jornal O Bauru noticiou a chegada do jovem poeta. A cidade prosperava graças ao cultivo do café, que se ampliara na região nordeste de São Paulo. Rodrigues de Abreu morou em uma pensão até a chegada de seus familiares, que vieram alguns meses depois. E a dona da pensão e seu marido o trataram como filho. O casal Franco e Hilda de Barros Monteiro, que conheceu em seguida, devotaram-lhe uma amizade sincera e duradoura. Aos poucos, seu rol de amigos e admiradores foi ampliando. Seu livro de poesias, A Sala dos Passos Perdidos, teve grande repercussão e lhe rendeu muitos elogios. Escrito em sua maior parte entre 1919 e 1922, publicado em 1924 pela editora de Monteiro Lobato. Nessa época, já abatido pela tuberculose, Rodrigues de Abreu se mudou para Campos de Jordão em busca de tratamento. Do livro A Sala dos Passos Perdidos, destacamos o soneto Sonho Abençoado. Tenho a sorte de todos os humanos, a de sonhar para alegrar a vida, porque vendo-a no sonho apetecida, eu esqueço os passados desenganos. E a vida assim suporto há muitos anos, enganando-a numa lida. Sonho a estrada que vem, a percorrida, sei que é cheia de preces e de danos. Amo e abençoo o sonho. À noite, aflita, reza, braços em cruz, minha alma, quando no grande altar dos céus ardem as velas. E mando aos céus, onde meu sonho habita, os meus rogos de poeta, acompanhando todo o coro infinito das estrelas. Aqui
Na verdade, eu sabia que estava abusando do tempo e eu fui tirando algumas prosas e algumas poesias, porque iria ficar muito longo, mas por alguma razão especial, eu quis mostrar para vocês a vida de Rodrigues de Abreu, que é muito interessante, muito penosa, sobre as histórias de amor. Nos meus poemas, às vezes, passam mulheres vindas de um lado, vindas de outro, que são sempre alheias à minha existência. Não estavam em mim, por isso não saem de mim. Eu as ponho em meus poemas, tal qual como neles, às vezes eu ponho flores variadas, farrapos doirados de nuvem, águas cantantes e mansas. Embelezo com isso os lugares onde se move o meu pensamento, mas nunca em meus poemas A cara dela. nunca em meus poemas aparecerá uma mulher saída de mim. Tá vendo? E a história sempre melancólica de um beijo, de um amor, de uma separação. Ah, nunca vos direi que não posso me esquecer de certa mulher, nem vos contarei a história sempre melancólica de um beijo, de um amor, de uma separação. Temos chorar e fazer-vos chorar infinitamente. Meio-dia, as enxadas brilham no ar, brilham e às vezes faíscam nas pedras ocultas da terra. O sol do meio-dia escalda o dorso suarento dos trabalhadores. Nem um vento vai despertar e trazer a frescura que está adormecida lá longe, debaixo das árvores. Mas um homem canta, outro homem canta, outro e mais outro ainda. A maravilha estupenda do canto, as enxadas ao ritmo do canto brilham mais, faíscam mais, apressadas e leves. Os homens estão mais em arcos sobre o ventre da terra. É impossível que a semente não germine. É impossível que no seu tempo a chuva não venha, pacífica e copiosa. No seu tempo o sol brilhará manso e fecundo. No seu tempo far-se-á a colheita abundante. Em verdade vos digo, Deus não deixa de abençoar os que recebem cantando as dores e os trabalhos da vida. Mudanças. Este é um trecho, é uma poesia de Casa Destelhada. Ele escreve assim: nasci numa casa branquinha, que era um pedaço de nuvem, branquinha no azul da montanha, dos altos, espiava os campos e os longes, por amplas janelas que os céus azulavam, e que eram iguais aos olhos simpáticos das mulheres louras. Uma noite, contei as traves do teto, senti no meu corpo um calor desusado, senti na alma um anseio esquisito. Saí de manhã, deixando na casa dos olhos azuis, para sempre esquecida, no azul da montanha, a minha inocência. E aqui, senhores, chegamos ao fim dessa apresentação incompleta. Tem muito mais para mostrar, onde nós traímos um pensamento do Hugo Beoc Júnior sobre o poeta Rodrigues de Abreu. Ele diz assim: para falar-se do querido poeta, não é necessário escrever angústias, nem temperar palavras com o salitre dos carvalhos. Ao finalizar seu discurso de posse, Hugo Beoc exorta a cidade de Capivari a prestar uma homenagem ao poeta e construir a casa de Rodrigues de Abreu. Já houveram muitas tentativas, e isso talvez no futuro aconteça. E confessa que gostaria muito, Hugo Beoc,
confessa que gostaria muito de entrar nessa casa arrumadinha, branquinha, onde encontraria, aqui tem um errinho, onde encontraria o seu amado poeta com seus versos, seu diário, sua vida, e seria recebido como um irmão. Em pensamento, eu, Rosa Maria, vejo o encontro dos dois poetas numa casinha arrumadinha, branquinha, destelhada, cheia de poesia e música, flutuando num céu muito azul, sobre o olhar protetor de São Francisco de Assis. Onde quer que os poetas estejam neste céu imenso, cuja grandiosidade desafia nossa imaginação, eu os acompanho neste momento. Afinal, agora eles também fazem parte da minha história. É isso. Eu estou chorando, meu Deus. Muito Então, obrigado, Rosa. vamos sair dessa página. Doutora Hélia, com o senhor agora, né? Ou eu Comigo. fecho aqui? Não, você descompartibiliza. Não é para mim fechar? Não, então, você pode fechar, Ok. mas Tá. você tem que fechar o compartilhamento. Ok. Onde é que está? Desculpa, eu estou nervosa. Como Eu é acho que que pode? é em cima, Rosa. Em cima deve ter Push, terminar o compartilhamento, alguma coisa assim. pause share. Na verdade, eu quero sair. Eu vou fechar, tá? Tá. Mas tem que fechar o compartilhamento. Stop share. Stop share, stop share. Ok. Isso. Pessoal, é o que eu tinha para apresentar. Desculpem minha emoção exagerada e não ter dado conta de. Eu quis falar mais da vida do Rodrigues de Abreu, eu acho que vale a pena. Eu estou há mais de 2 anos tentando escrever um livro sobre ele, sobre a cadeira número 30. Encontro muitos empecilhos, mas quem sabe este ano eu conclua esse projeto. Obrigado, Rosa. Obrigado, você foi muito gentil em aceitar o convite, em preparar essa apresentação. Foi uma tarde de enlevo, realmente, muito Bom, meu legal. filho está presente, o Seu filho Aramis está aí. presente, o Aramis está te vendo aí, prestigiando, como também eu estou vendo aqui o nosso querido Guido Arturo Palomba, Oi, e doutor Guido. tem um convidado aqui que é o Cid Oliveira, e também eu queria, assim como eu Sim, meu saudei amigo. os outros dois pretendentes à vaga na nossa cadeira, tem mais uma aqui que se inscreveu, que é a nossa Gertrudes Focácio, que também está presente, Sim, e Gertrudes. ela está concorrendo a uma vaga no próximo pleito aí. Bom, eu agora, como eu falei para vocês, nós vamos coordenar aqui uma sessão de comentários e perguntas. Então, peço uma vez mais que todos os que forem se manifestar sejam objetivos para que mais pessoas possam falar, tá? Então, quem gostaria de se manifestar, levanta a mão ou levanta a mãozinha eletrônica aí. Então, a primeira Raquel Naveira, depois a nossa querida Maria Cecília, a Thaís Bizarria. Então, vamos dar a palavra a essas três e depois perguntaremos novamente. Por gentileza, Raquel, diretamente de Campo Grande, habilite o microfone e use a palavra. Boa tarde a todos os confrades. Só para marcar a minha emoção, a minha admiração por minha querida Rosa Maria, por esse belo estudo que ela fez, cheio de emoção. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que Rosa Maria foi a primeira pessoa que me recebeu em São Paulo, no período que eu passei aí, num evento que ela fez. Lembra, Rosa? Foi Lembro. marcante para mim, porque eu tenho aquele dia como um início, vamos dizer assim, da entrada posterior na Academia Cristã de Letras, através da sua amizade, e foi, enfim, foi um momento muito importante da minha chegada a São Paulo, e você estava ali presente com sua amizade, com seu carinho, com seu talento, fazendo um belo evento, mas
olha, fiquei encantada, tanto com o Hugo Beolk Júnior e com a admiração que ele tinha pelo seu patrono, Rodrigues de Abreu, com os poemas nostálgicos, melancólicos, de uma tristeza assim para cortar com faca, daí as suas lágrimas. E o doutor Beolk, quando ele fala sobre aquele poema Lição de Anatomia, o coração, que coisa mais linda. E há pouco, um, um sobrinho meu nasceu cardiopata e teve que fazer uma cirurgia de peito aberto, ficou com o peito aberto. E a mãe dele falou assim: foi chocante ver o coração do meu filho, mas ao mesmo tempo, quando esse coração batia, eu tinha certeza da vida dele, e isso me alegrava. E são lindos. O Rodrigues de Abreu, que vida difícil, sofrida, e o amor que ele tinha ao trabalho. Eu amei isso, Rosa, quando ele diz assim que era o trabalho naquelas noites frias de São Paulo, era esse trabalho, a dedicação que fazia com que ele esquecesse e até se sentisse feliz. E em outro poema ele diz que recebe essas dores do trabalho e de uma futura colheita. Que lindo! E depois o Hugo Beolk, tê-lo como um patrono, como uma inspiração, e sonhar com aquela casinha azul. Que coisa linda, tudo muito lindo mesmo. Parabéns pela sua pesquisa, minha amiga, e por ter compartilhado conosco esses tesouros. Muito obrigada. E aproveito para abraçar a todos os nossos confrades com saudades. Obrigada, Raquel. Muito obrigada, Raquel. Por gentileza, agora, nossa querida Maria Cecília Naclério Homem, habilite o microfone, por favor, e faça as suas considerações. Habilitar o microfone. Habilitado. Boa tarde a todos. A Raquel usou exatamente a palavra que eu ia usar, tesouros. É inacreditável como a nossa língua guarda tantos tesouros e não é sempre que a gente tem oportunidade de chegar até eles. E a nossa querida Rosa Maria está desenterrando muita coisa, por isso a nossa academia merece muito respeito, muita admiração, porque realmente eu acho que é das melhores atualmente atividades que têm sido apresentadas. Nossa academia está apresentando um grupo muito selecionado de confrades e confreiras. E eu estou muito feliz de ter vindo e também acho que foi uma oportunidade muito grande, porque eu adoro sempre as rimas ricas. Então, eu não conhecia esse poeta. Me ensinou muita coisa. A vida dele, a obra... Aguardem meu livro, que terá quase tudo dele. Que bom! Me emocionou muito, viu? A obra dele e a vida dele é muito bonita, muito linda mesmo. Eu não cheia de conhecia livros dele. e fiquei contente de ver como é que a nossa língua portuguesa é tão rica, né? Tem tanta coisa ainda para a gente desvendar, né? Então, agradeço muito a Rosa Maria pela apresentação, viu? E meus parabéns. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Obrigado, Maria Cecília. Muito grato pela atenção. Agora a palavra para a nossa querida Thaís Bizarria, por favor. Boa tarde a todos, especialmente boa tarde à nossa palestrante, estimada confreira Rosa Maria. Parabéns pela palestra abordando prosa e poesia, em homenagem ao sempiterno Hugo Belchior Júnior. A sua explanação poética e emoção encheram a nossa alma e o nosso coração de alegria. Lindíssimas todas as poesias, especialmente Blasfêmia, Soneto V, Sonhos Abençoados e Nostalgia.
Adoramos conhecer o elo de ligação entre o ilustre confrade e o poeta Rodrigues de Abreu. Simplesmente nos comoveu. Por fim, deixo aqui o meu abraço, diretamente da minha casinha, que não está tão assim arrumadinha, mas que admira muito a sua prosa, a sua poesia e toda a explanação. Um abraço repleto de energia da Thaís Bizarria. Obrigada, Muito, Thaís. muito obrigado, Nossa Thaís. querida. Muito obrigado. Realmente, eu fico encantado como você tem essa capacidade de versejar assim tão rapidamente, né? Facilidade. Facilidade. Muito obrigado. Alguém gostaria de usar a palavra, mais algum comentário, alguma pergunta para Rosa Maria? Eu estou Torelli, vendo. Pode então, Raquel, você e depois o Juarez, por eu favor. gostaria de perguntar para a Rosa Maria como que ela sentiu esse conflito, principalmente do Rodrigues de Abreu, entre a poesia tradicional e o modernismo que estava surgindo. Como que você sentiu isso? Me parece que ele assim sofreu para Sofreu muito. tentar se adaptar a esse modernismo. Eu queria que você falasse um Sim. pouco sobre isso. Raquel, eu acho que nós não teríamos tempo para isso. Eu, inclusive, já sugeri ao Dr. Hélio que, numa próxima, eu fale desse conflito que existiu na vida dele entre as influências anteriores, parnasianas, simbolistas, e o movimento de arte moderna, se você não se importa, porque, em poucas palavras, eu não poderia falar, e eu sei que eu já tomei muito do tempo aqui, e outras pessoas gostariam de ouvir o comentário. Fico devendo, e eu já falei para o doutor Hélio que estou à disposição de dar a sequência. Juarez, anota aí, hein, Juarez. Bom, então vamos passar a palavra para o Juarez, perdão, para o Juarez agora, e depois a Francis, que está levantando a mão aí. Por favor, Juarez. Presidente, gostaria de cumprimentar a nossa confreira Rosa Maria pela brilhante e a sua sensibilidade em transmitir os valores, tanto do Dr. Hugo Belchio como do Hugo Rodrigues de Abreu. São histórias interessantes e curioso como que o Dr. Hugo Belchior teve tanta sensibilidade em coletar as informações do Rodrigues de Abreu, que isso enriquece a nossa academia e fortalece muito o nosso espírito acadêmico. De sorte que a Rosa Maria trouxe com muita propriedade, com muita emoção, que contagiou a todos nós, essa história interessante para o enriquecimento dessa nossa academia, numa tarde maravilhosa que nós estamos vivendo aqui hoje, com a presença da Rosa Maria. Muito Muito obrigado, obrigada, confreiro. doutor Juarez. Eu quero dizer a vocês que nesse livro que eu estou trabalhando e às vezes interrompendo, vai ter muito material do nosso fundador, Hugo Belchior Júnior. Parabéns. Muito grato, muito grato. Juarez, grato. Agora, Francis, por gentileza. Francis, depois o nosso querido Guido Arturo Palomba. Então, Francis primeiro, Guido na sequência. Por favor. Sempre bom, como eu costumo dizer, falar por último, porque muito se disse e disseram muito bem, uma verdadeira lição. Eu só acrescento, ambos são importantes, tanto o Hugo quanto o Rodrigues, e Rodrigues de Abreu, para quem não sabe, tem a Semana Rodrigues de Abreu, lá na cidade onde ele morou, em Bauru, e também uma programação que pode ser acessada no YouTube, tá? E parabéns, Rosa, lições preciosas, como bem a nossa Raquel, entre outros, acentuaram bem. Um grande abraço. Obrigada, Francis, querida. Agora a palavra ao nosso querido Guido. Não esquece de habilitar o microfone. Precisa habilitar o microfone. Então, a palavra ao Guido Arturo Palomba, por favor.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu cumprimento o Hélio, cumprimento todos os que estão nesse seleto auditório, mas é apenas para falar da linda palestra e cumprimentar a Rosa Maria pela linda palestra, foi uma tarde muito agradável e apenas para isso, dar um abraço em todos os que estão nesse seleto auditório e os meus parabéns, Rosa Maria. Foi muito gratificante escutá-la. Muito obrigado. Obrigada, doutor Guido. Obrigado, Guido, pela intervenção e pela presença. Alguém mais gostaria de falar ou comentar? Bom, em não havendo mais manifestações, permitam-me finalizar a reunião, mas com dois recados. Antes dos recados, agradecer uma vez mais a Rosa, né? A Rosa mostrou, não somente na sua palestra, como também no livro que ela está propondo, que realmente aqui se presta as academias, né? As academias prestam-se para... Por isso que os acadêmicos são chamados, desde a Academia Francesa, há mais de 300 anos, de imortais, né? Os membros morrem, mas as suas obras, o seu pensamento, aquilo que fez, deve servir de modelo, de exemplo, de inspiração para gerações futuras e, particularmente, para nós, no caso da Academia Cristã de Letras, que o tem como patrono de uma das cadeiras e tem também o Hugo Beltrick Júnior como antecessor da Rosa Maria em sua cadeira. Se todos nós fôssemos que nem a Rosa Maria e cada qual fizesse o que ele está fazendo na sua cadeira, né? Seria uma coisa muito legal. Bom, eu queria ir para os finalmente. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes e eu queria dar dois recados. O primeiro recado é para os acadêmicos apenas. Como vocês sabem, nós estamos enfrentando um problema, assim, digamos, muito difícil, que é o problema da nossa sede, e a diretoria já vem discutindo sobre esse assunto desde o ano passado e foi autorizado pela diretoria unanimemente a elaborarmos uma Assembleia Geral Extraordinária que foi marcado para o dia 29 de março, que é uma quarta-feira, não é terça-feira, é quarta-feira. Obviamente que essa Assembleia é só para os membros titulares, e nós, estatutariamente, nós tínhamos 15 dias para lançar esse edital, e nós lançamos com mais de um mês, quase um mês e meio de antecedência, que é para que todos se preparassem para esse assunto espinhoso que envolve a todos nós. Estatutariamente, nós devemos abrir a Assembleia às 14 horas, mas, provavelmente, por não ter quórum, se houver quórum, começaremos às 14. Mas, não tendo quórum, nós vamos começar a Assembleia às 14h30, como reza o Estatuto, com qualquer número de pessoas que se tiverem presentes. Então, eu convido a todos que nos ajudem a participar, porque realmente não é fácil, é um assunto difícil, e nós precisamos nos unir em ver o que é melhor para esse patrimônio que nós herdamos, que a academia recebeu graciosamente de um doador há mais de 40 anos e que hoje, lamentavelmente, encontra-se numa situação de tristeza e com dificuldades em mantermos esse patrimônio. Bom, feito esse anúncio, mais um anúncio, que esse daqui é extensivo a todos vocês, que é o anúncio da próxima reunião. Na próxima tertúlia, com mais ou menos um ano de antecedência, eu consegui novamente trazer o grande mestre Yves Ganza da Silva Martins, um nome nacionalmente conhecido, que pertence à nossa academia, para falar uma palestra.
E o nosso querido Ives Gandra vai falar uma palestra sobre os valores que procurei buscar em minha vida. Então, eu tive o cuidado, há cerca de umas 2 semanas, novamente lembraram dessa palestra, e ele me disse que virá. Seria uma honra para ele. Então, nada mais interessante do que todo mundo participar dessa palestra, por 3 motivos. Primeiro, para prestigiar o nosso confrade, o grande advogado e jurista brasileiro, Ives Gandra da Silva Martins, que é um nome que ninguém da intelectualidade não conheça. Segundo, porque nesse mês a nossa academia estará completando 56 anos de existência, tá? E terceiro, porque vai ser uma palestra provavelmente filosófica, uma palestra de história de vida, né? Ele tem muito a contar para nós e muito a nos ensinar. Apesar da sua idade avançada, o Dr. Ives ainda é um sábio, é uma das poucas pessoas que eu considero como sábio, né? Então, vale a pena participar, porque é uma chance que nós teremos como poucas, né? Então, eu espero que tudo dê certo e que realmente, daqui a aproximadamente um mês, estejamos juntos, né? A palestra vai ser no dia... Espera aí, vou dizer aqui para vocês. No dia 18 de abril, tá? 18 de abril. Então, é nesse mês que a academia completa 56 anos de existência. Então, eu agradeço a todos os que deram presentes. Doutora, Quer falar, Rosa? Pode falar. Só uma palavrinha. Agradeço a presença de todos e quero lembrar que aqui entre nós está um colega da Varig, um amigo meu chamado Sidney Oliveira, que eu não tinha reconhecido. Oi, Sidney. Muito bom revê-lo. Obrigada pela presença de todos. Eu até mencionei o nome do Sidney, mas eu não sabia de quem que ele era convidado. Sidney, você está sempre convidado, tá? Você e todos que quiserem usufruir desses momentos de enlevo, de cultura, de poesia, enfim, esses momentos sublimes que a gente não vê no dia a dia da nossa cotidianidade aí. Bom, então a todos... Enviarei nas próximas, pode deixar. E aonde vai ser a palestra, doutor Hélio? Não, vai ser aqui. Vai ser Aí? aqui na nossa plataforma Zoom. O mesmo link. Vai ser que nem essa aqui, virtual. 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 Aliás, estão todas as palestras sendo virtuais, né? Exatamente para tentar congregar gente de Campo Grande, gente de Campinas, gente do Amazonas, gente de São Paulo, enfim, bacana, de todos os lugares aí, tá bom? Mas oportunamente eu vou enviar novamente o link, que é o mesmo, né, de sempre, e o lembrete umas 2 ou 3 vezes, como eu faço, ok? Pessoal, palestra boa e reunião boa, eu aprendi quando era adolescente, é aquela que a gente termina e dá vontade de voltar para a próxima. Então, não adianta nós nos estendermos muito, porque muitas vezes coisas muito extensivas são cansativas e são desestimulantes. Então, muito obrigado, Rosa, muito obrigado a todos vocês pela participação, que tenham uma boa semana, um bom mês, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Muito bom, Hélio. Parabéns. Belíssima reunião. Obrigada, tchau. Muito rica. Parabéns. Muito rica. Obrigado. Uma boa semana a todos. Vou encerrar a reunião.